Olá pessoal, vamos a mais uma questão de geometria plana. Essa questão é um pouquinho longa pelo caminho que eu vou seguir, mas existem outros caminhos interessantes, por exemplo, trigonométricos ou relacionando o raio, a área e o semiperímetro, também é interessante, mas eu quero trabalhar aqui algumas relações importantes só para fixar, né? Para memorizar os conhecimentos, né? Trabalhar os conhecimentos de geometria plana de uma maneira mais ampla, né? Veja, eu tenho dois segmentos, né? Não coincidentes, duas semirretas não coincidentes, de tal modo que elas tangenciam um círculo. Eu vou colocar aqui os pontos de tangência. Vamos supor que aqui seja A, aqui seja B, aqui seja C. Aqui um ponto D, aqui o centro da circunferência e aqui um ponto E. Tudo bem? Legal. Vamos pensar o seguinte. Conhecimento básico que a gente tem é que se eu ligar o raio ao ponto de tangência, né, que eu tenho duas semirretas tangenciando a circunferência, eu vou formar um ângulo de 90 graus, isso é de nosso conhecimento, né? Então nós podemos fazer isso. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui é o raio. Aqui é o raio. Podemos também construir aqui o raio até o ponto de tangência, né? E se a gente imaginar que esse segmento aqui, ó, do ponto P até o ponto B for X, do ponto P até o ponto C será 26 menos X. Tudo bem? Essa é a primeira ideia que a gente tem, né? Uma ideia interessante aí que nós temos, né? Algo que a gente pode pensar é o seguinte: esse aqui é um ponto exterior à minha circunferência. Eu tenho por ele passando dois segmentos que tangenciam a circunferência. Se aqui é 26 menos x, aqui também será 26 menos x. Do mesmo modo, se PB é x, BE também é x. Certo? E o que isso vai nos ajudar? Vai nos ajudar se nós lembrarmos que quando nós temos um ponto exterior à circunferência e por ele passa dois segmentos que tangenciam essa circunferência, coincidindo nesse ponto exterior, né, sendo coincidente, tendo como ponto comum esse ponto exterior, se aqui é A e aqui é B, por exemplo, eu tenho esse segmento igual a este. Isso quer dizer o seguinte, que PA é igual a PB. Bem tranquilo. A questão do segmento que é tangente, a gente pode até complementar aqui, ó, e também confirmar isso, ó.
Além do mais, podemos ainda colocar mais um ingrediente aqui que vai também nos ajudar a entender o exercício. Se eu ligar o ponto exterior ao centro, né, da minha circunferência, eu estou traçando aqui, ó, a bissetriz e construindo, portanto, dois triângulos congruentes, né? Esse triângulo é igual a esse, então a área deles são iguais também. Nós vamos partir nessa ideia aí, ó. Primeiro, essa ideia, essa relação importante, né, de potência de ponto. Nós podemos afirmar o seguinte: podemos afirmar que AB mais BE é igual a AC mais CD. É ou não é? E aí nós temos que 30 mais X é igual a 28 mais 26 menos X. Melhorando essa situação, eu tenho 30 mais X igual a 54 menos X, e daí que eu tenho que X mais X é 54 menos 30, 2x é igual a 24, x é igual a 24 sobre 2, portanto, x é 12. Interessante, né? X é 12. E daí? Daí que é o seguinte, vamos partir agora para alguns cálculos interessantes aqui. Depois de descobrir o x, nós não vamos trabalhar com ele necessariamente agora, mas vamos daqui a pouco. Vamos calcular essa área aqui, ó, a área desse triângulo aqui que nós temos, aplicando o radical de Heron. E o radical de Heron eu preciso necessariamente do semiperímetro. O semiperímetro é 28 mais 26 mais 30 dividido por 2. Logo, isso vai me dar 42. E o radical de Heron é essa área, né, desse triângulo ABC, é igual a raiz quadrada do semiperímetro, que dá 42, que multiplica o semiperímetro 42 menos um lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. E aí eu tenho o seguinte, que a área do triângulo ABC, perceba que eu quero encontrar a área do círculo, né? Eu preciso encontrar o raio. Então eu tenho que estabelecer uma relação entre o raio e o que me aparece ali de interessante. E esse triângulo faz parte da nossa ideia aqui. Então nós temos aqui, ó, a raiz quadrada de 42 vezes 12, né? Vezes 14 vezes 16. Que evidentemente não vamos fazer esse cálculo de multiplicações, né? Essas operações de multiplicação, nós vamos pensar o seguinte, que aqui é 6 vezes 7, aqui é 2 vezes 6, aqui é 2 vezes 7, e aqui é 16 mesmo, que dá para tirar do radicando. Bom, a área do triângulo ABC é igual a quê?
a raiz quadrada de 6 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 16. Tirando o radicando aqui, a área do ABC é igual a quê? A 6 vezes 7 vezes 2 vezes 4. Portanto, a área de ABC é igual a 6 vezes 7, 42. 42 vezes 2, 84. 84 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 8, 32, 33. 336 é a área do triângulo ali que nós encontramos primeiro. Agora veja o seguinte. Nós podemos, esse ponto é um ponto exterior, né? Nós temos esse ponto exterior, por esse ponto exterior, passa dois segmentos que tangenciam da mesma forma que acontece desse lado de cá. Porém, com valores diferentes, evidentemente, né? Então, aqui, ó, eu vou ligar aqui, ó, o centro. Perceba que aqui eu tenho dois triângulos isósceles, perdão, dois triângulos congruentes, né? Então, ó, aqui, a altura é aqui. Então, se eu achar a área desse aqui, basta eu dobrar, né? Que eu vou estar achando a área desse quadrilátero aqui, ó. Tendo em vista que o raio, né, a altura, é a mesma e a base também é a mesma, né, para os dois triângulos. Então, vou chamar esse quadrilátero de área 1. E vou chamar esse quadrilátero e vou ligar o centro aqui, ó. Vou chamar esse quadrilátero de área 2. Mas perceba, eu estou chamando o quadrilátero de área 1 e o outro quadrilátero de área 2. Então, a área 1 será igual. Perceba que o x, nós achamos, é 12, né? Se o x aqui é 12, esse segmento aqui, ó, se transformou em 14, né? Então, perceba, aqui é 14 também, ó. Então, veja o seguinte, a área 1 é 2 vezes a área de um triângulo de base x e de altura r, ou seja, base 12, 2 vezes 12, vezes r dividido por 2, né, que é a área de triângulo, né? Aqui eu tenho que a área 1 é 12r. Eu tenho que a área 2 é igual à área de dois triângulos isósceles de base 14 e altura raio, né? O raio aqui, né? Altura raio. Então, 2 vezes 14 vezes o raio dividido por 2. Então, nós temos que a área 2 posso simplificar aqui, ficou 14 raio, né? Agora perceba que se eu juntar aqui, ó, o ponto exterior ao meu centro, né? Eu posso calcular a área desse triângulo, que ao somar com a área desse triângulo me dá a área desse quadrilátero aqui, ó. Então, qual é a área desse quadrilátero? ADOE. ADOE. Qual é a área desse quadrilátero? Então, a área do quadrilátero AD E é igual a 2 vezes a área de um triângulo isósceles cuja base
podemos dizer que é 12 mais 30, que dá 42, vezes o raio, né? Então vai ficar 2 vezes a base, que é 42, vezes o raio, dividido por 2, porque trata-se de dois triângulos. Ó. A base é 12 mais 30, vezes o raio, que é a altura. Então, como eu tenho 2 vezes a área desse triângulo aqui, porque esses triângulos são triângulos isósceles, né? Esse segmento é bissetriz, esse lado tem a mesma medida desse, basta somar aqui que você vai perceber também. 14 mais 28 é a mesma coisa que 12 mais 30. Esse lado é comum aos dois triângulos, né? O raio, né? Também aqui tem a mesma medida. Então, nós temos aí 42, 2 vezes 42, vezes R dividido por 2. Então, a área do quadrilátero, a área de AD, OE, é 42 R's. O que já está chegando aí a uma conclusão interessante. Contudo, a área do quadrilátero, ADOE, é igual, perceba, é igual a área do triângulo ABC mais a área 1 mais a área 2. Sim ou não? Só substituir agora, né? Eu tenho 42 R's igual a área de ABC. Nós encontramos 336. Mais a área 1. A área 1, nós encontramos a área 1, 12R. Mais a área 2, 14R. Podemos passar esse 12R mais 14R, ou seja, 26 R's, né, para o outro lado da igualdade. Então vai ficar 42 R's menos 26 R's é igual a 336. Portanto, eu tenho que 42 menos 26 12 menos 6 dá 6. Aqui dá 1, né? Deu 16 R's. Igual a 336. O raio, então, é 336 dividido por 12. Vamos fazer essa continha aqui, ó, 336 dividido por 12. Por 12 não, por 16, né? Confundi aqui. Estou confundindo o x com o valor que nós temos ali de R multiplicando ali. Coeficiente de R ali. Então vai ficar 2 vezes 16, 32, né? Aqui sobra 1, baixo 6, 1 vezes 16, para 16 nada. Então, concluímos que o raio da nossa circunferência que queremos encontrar a área é exatamente 21. A área da circunferência do círculo, né? A área do círculo é πr ao quadrado. A área do círculo ficou tranquilo agora, que é 21 ao quadrado vezes π
a área do círculo é 441 pi centímetros quadrados. Espero que tenham gostado. Uma questão interessante. Tem outras formas de resolver essa questão pela trigonometria, aplicando semiperímetro, entendendo que o raio é o semiperímetro dividido pela área. Uma interpretação diferente. Mas eu achei essa interessante porque trabalha vários conceitos numa só questão. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, o seu comentário. Enfim, compartilhe e até a próxima videoaula.